Gostei muito do início da reunião, maravilhosa, né? Gostei aí do testemunho de Anselmo, maravilhoso, Anselmo, seu testemunho. Você não conversou com você mesmo, você conversou com o Cristo dentro de você. E ele foi lhe falando a resposta que você necessitava. Nós não conversamos com nós mesmos, nós conversamos com o Cristo que mora dentro de nós. E ele nos responde, né? Você simplesmente se acalmou. Você deu chance dele falar. Ele estava falando, só que você não estava ouvindo. Por quê? Porque você estava com medo. Medo de quê? Medo que a água não estabilizasse. No momento que esse medo cessou, você começou a escutar ele falando. Né? Então, o medo faz isso. Né? Eu gostei muito do DDD. O DDD menos começa quando nós estamos com medo. Todo o mal que existe dentro de nós, ele vem através do medo. Né? Como é que o inimigo trabalha em nossas vidas? Através do medo. Né? Ele diz para a gente que os nossos filhos não estão seguros. O que é que a gente faz? Acorda de manhã já orando. Ah, Deus, protege meus filhos. Por quê? Porque nós temos o medo que aconteça algo de mal com os nossos filhos. Então, todo o mal que existe em nossas vidas, eles vêm através do medo, né? Muitas vezes nós temos medo do sucesso. Por isso que nós escolhemos o D menos e não o D mais, né? Então, é perfeito o que você falou, assim, é se acalmar, adorar e escutar Cristo falando dentro de nós. Enquanto o medo imperar, nós não vamos conseguir ouvir, porque nós só vamos conseguir enxergar a tempestade, como você falou. Mas se nós estabilizarmos o medo, tirarmos ele da jogada, nós vamos ver que Cristo fala dentro de nós, né? Ele quer falar. E ele continua falando. Muitas vezes nós não estamos escutando, porque o medo não permite, né? Eu vejo a base de tudo que a gente não consegue conquistar, ela vem do DDD menos. Perfeito. Mas o que traz o DDD menos é o medo, né? O que é que faz uma pessoa não dirigir? É o medo, né? Não é que ela não saiba dirigir, ou que ela não aprenda a dirigir, ou que ela não tenha habilidade de dirigir. É o medo de se envolver num acidente. Algo colocou um medo tão grande nela que ela não dirige. Não porque ela não sabe, mas porque o medo dominou. Se a gente consegue eliminar esse medo, nós vamos estar no nível perfeito, né? Tranquilo, né? Então, eu vejo aí. Então, o DDD menos, a gente tem que analisar de onde ele vem, esse medo, eliminar, como o Anselmo falou, em adoração, e ouvir Cristo falar, ó, faça isso. E parece até ser impossível, né? Muitas vezes, acho por que eu tenho que diminuir isso? Jogue a rede do lado contrário. Senhor, a gente pesca jogando desse lado. Não, mas jogue do outro lado. É pesca sensacional. Vai abençoar não só os nossos barcos, mas os barcos das pessoas que estão ao nosso redor. Né? É fantástico isso. Essa quinta-feira a gente teve a reunião nossa, né? E fazia muito tempo que a gente só vinha nas nossas reuniões só adorando, não falava nenhuma palavra, né? E quinta-feira eu senti de falar, mas muito tempo mesmo, acho que quase um ano que a gente, todas as nossas reuniões só é adoração, só adoração. A gente não fala, não fala palavra, não lê a Bíblia, só adora, depois que adora a gente vai para casa, né? Mas eu botei até uns versículos lá, né? E que me chamou muito a atenção. Eu queria repartir isso com vocês. E é bom para Ronaldo, né? Para a unidade. O Anselmo falou aí da unidade dos filhos de Ronaldo com Ronaldo e Rejane, né? Eu vou mostrar a vocês que essa unidade existe e é profunda. Mesmo que ele talvez não esteja enxergando. Coríntios, 2 Coríntios 3, versículos 16, 17 e 18. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. É interessante ver que Paulo fala quando alguém se converte ao Senhor. Né? O que é que a gente poderia pensar aqui em relação ao que a gente escutou até agora, né?
Quando a gente sai do DDD menos para o DDD mais, nós estamos nos convertendo, ou saindo de uma posição para outra posição, ou de uma direção para outra direção. Converter é tomar uma nova direção. É você assumir uma nova posição. Quando nós nos convertemos, o véu é retirado. Ele não está dizendo quando você aceita. É interessante porque a gente sempre lia, eu sempre li esse versículo, achando que conversão era quando eu aceitava Jesus, que Jesus é meu Salvador, Cristo Jesus morreu por mim. Não, não. Ele está falando quando você muda de posição, de ideias. DDD menos, DDD mais. Então, quando eu me converto, o que é que acontece? O véu é retirado. É retirado algo que estava prendendo a minha visão. Eu não conseguia ver porque algo não me deixava ver. Mas quando eu tomei uma nova direção, escutando a voz de Cristo, escutando a voz que está dentro de mim, o véu é retirado. Nós vamos ter uma nova visão. Não é aquela coisa, eu estou lendo o versículo anos e anos, o véu é retirado, a gente, eita, nunca tinha visto isso, né? Li isso milhões de vezes, mas não vi. Porque você tomou uma nova direção, você se converteu. Quando nós nos convertemos, o véu é retirado dos nossos olhos. Nós vamos ver novidades de vida, novidades de palavras. Nós vamos conseguir enxergar o Cristo do irmão, né? Vamos conseguir amar o nosso inimigo, né? Vamos orar pelos nossos inimigos, né? Então, é uma conversão, né? Que a gente aceitou Jesus, nós convertemos as nossas ideias e aquele véu é retirado. Agora é maravilhoso esse outro versículo aqui, os dois últimos, né? E o Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. É fantástico, né? Ali, o véu é retirado e nós reconhecemos que o Senhor é Espírito. E quando nós vemos que Ele é Espírito, nós encontramos a liberdade. Mas liberdade para quê? Liberdade para decidir que queremos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Queremos contemplar Ele. Queremos ver Ele como Ele é. Né? Muitas vezes nós estamos falando nas nossas reuniões, somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, queremos ser a imagem... Mas como é isso? Como é essa liberdade? Quando esse véu é retirado dos nossos olhos, quando nós nos convertemos, DD menos para DD mais, quando nós tomamos uma posição, como o Ronaldo falou, você toma uma posição, eu quero ser a imagem de Cristo Jesus. Eu vou buscar, né? Aí Anselmo disse, eu escuto Cristo falando que eu pego o botãozinho e giro mais para a direita ou mais para a esquerda. Aí o medo vai passando, a água vai estabilizando e eu saio da sala e quando eu volto está tudo estabilizado. Hoje trabalhou tranquilo, não houve problema, porque não teve mais medo. O medo de Anselmo era, será que o final de semana vão precisar de mim? Será que vai acontecer isso? E a água não estabilizava. Né? E Cristo lá, calma, Anselmo, calma, Anselmo, calma, Anselmo. Até que Anselmo se acalmou e escutou Cristo falando. Né? É isso que ele tem que fazer, acalmar os nossos corações, né? Escutar Cristo falando a verdade, né? Não vermos a realidade, mas vermos a verdade da palavra, e a verdade é Cristo Jesus em nossas vidas, né? Isso é fantástico. Né? Agora, fechando aqui o 18. Né? Mas todos nós, com a face descoberta, por quê? Nós estamos com a face descoberta? Porque nós retiramos o véu. O véu foi retirado. Mas por que o véu foi retirado? Porque eu me converti. Eu mudei de posição, de direção. Eu estou buscando uma direção diferente. Eu estou buscando o Espírito de Cristo Jesus, que me traz liberdade. Liberdade para quê? Aí a liberdade é exatamente para isso, né? Contemplar, né? Contemplamos como, por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a imagem, conforme a sua imagem. Estamos sendo transformados
com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, ele diz que ele está sendo transformado ao contemplar a imagem. Qual é a imagem que ele está vendo? O que é que ele está vendo refletido nesse material que espelha? Ele está vendo ele mesmo. Ele está se vendo. Ele está contemplando a imagem dele. Não é de Cristo, não. Ele não estava vendo Cristo. Mas era Cristo que estava ali, gente. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. É fantástico isso. Isso é sensacional. Isso é DDD menos para DDD mais. Eu fico vibrando quando eu começo a escutar Cristo Jesus falando dentro de mim, porque ele vem, né, ó, você está se vendo. Quando eu estou me vendo, estou me transformando naquilo que eu estou me vendo, e eu estou me transformando em Cristo Jesus, como é que pode? O que é que isso quer dizer, né? Às vezes eu fico sem entender, né? Mas é isso. Quando eu vejo os irmãos, eu vejo Ronaldo, eu vejo Anselmo, vejo Pedro, vejo Paulo Edson, né? Manurdinha, Regiane, todos vocês, eu começo a contemplar a Cristo Jesus. Né? Foi o que a gente falou na quinta-feira. Nós temos que ver o Cristo Jesus de cada um e absorver esse Cristo Jesus de cada um. Né? O melhor do que eu contemplo em Anselmo, o melhor do que eu contemplo em Ronaldo, Paulo Edson, em Regiane. E isso vai me completar para sermos a imagem de Cristo Jesus. E aí eu fiz uma. Isso vai nos transformando. Quando nós contemplamos, a palavra fala aqui, né? Paulo fala, que isso vai nos transformando a imagem daquilo que nós estamos vendo. E vamos sendo transformados de glória em glória a imagem que vem do Senhor. Ele não fala que a imagem é do Senhor, a imagem que vem do Senhor. Que somos nós estamos contemplando nós mesmos, né? Aí, eu levantei uma questão na quinta-feira, foi o seguinte, o que é que nós estamos contemplando? O que é que nós estamos fixando os nossos olhos? Né? O que é que os seus filhos fazem, Ronaldo? Na empresa. Eles são engenheiros, como o pai é engenheiro. Por que aqueles são engenheiros? Porque eles contemplaram a vida toda o pai engenheiro. Um pai administrador de empresas. O que é que eles são hoje? Engenheiros, administradores de empresas. Porque eles contemplaram o pai deles. E é isso que nós temos que contemplar, o nosso pai. Aí nós vamos ser transformados à imagem do nosso pai. O que é que nós estamos contemplando? Aquilo que nós estamos contemplando é aquilo que nós estamos nos transformando. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós contemplamos, né? Porque aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós vamos ser transformados, né? Então, Ronaldo, não tenho dúvidas. Quando eu falei até isso corrigindo, não tenho dúvidas que os seus filhos são a sua imagem e semelhança na empresa. Eles contemplaram o pai deles, trabalhando a vida toda com teleférico, sendo engenheiro. Hoje, os quatro são engenheiros. Né? Arquiteto, engenheiro mecânico. Né? A Sara, a Natália é civil, né? Civil. Também, civil. E o Acre Civil também. Civil também. É tudo engenheiro. É isso que eu estou dizendo. Eles estão contemplando. O que é que as pessoas aí fora vão contemplar? Na minha vida, na vida de vocês. O Cristo que está em nossas vidas. Então, nós temos que deixar eles contemplarem o Cristo que está em nossas vidas. Então, é sensacional isso, né? E é interessante ver que Paulo fala que aquilo que nós estamos contemplando é a nossa própria imagem. Estamos sendo transformados aquilo que nós estamos vendo. O que é que nós estamos vendo? O Pai. Vamos contemplar o Pai, vamos ser transformados à imagem e semelhança do Pai. Amém. E o que é o Pai? Aí Jesus disse, que vê a mim, vê ao
Pai. Quando eu contemplo o Pai, eu estou contemplando a Cristo Jesus, o Filho. Isso eu tenho transformado aí. Aí, o maior cuidado que nós temos que fazer hoje é observar o que nós estamos contemplando, né? Então, eu procuro hoje me policiar, contemplar mais o Cristo Jesus que está em vocês, do que contemplar o que não está ainda em Cristo Jesus em vocês. A tranqueira, como o Ronaldo fala. Existe uma parte de nós, Cristo Jesus, existe uma parte de nós ainda tranqueira. Então, vamos contemplar só a parte boa, a parte de Cristo Jesus, para que a gente seja transformado de acordo com aquilo que a gente está vendo, né? Então, eu quero ser transformado à imagem daquilo que eu estou contemplando em Ronaldo, o Cristo Jesus que está em Ronaldo. Aí eu vou ser transformado nessa imagem. É assim que nós vamos estar juntos, né? É incrível, porque semana passada eu ainda não sabia como isso ia acontecer. Eu até falei, isso vai acontecer, eu não sei como, mas eu acho que a resposta é essa. Eu tenho que contemplar o Cristo Jesus que está no meu irmão. E quando eu contemplo, isso eu vou sendo transformado nessa imagem dele. E aí eu vou sendo transformado na imagem de Cristo Jesus. Nós vamos ser completos em Cristo Jesus, né? É sensacional. Então, temos que ter cuidado com o que estamos contemplando. Quem estamos contemplando? Quem são os nossos ídolos, né? Aí, se alguém perguntar hoje, quem é seu ídolo, Paulo? Cristo Jesus é o meu ídolo. Aí, fulano não é o meu ídolo, porque ele não me representa, mas Cristo Jesus é meu ídolo, né? O Cristo Jesus que está em Anselmo é meu ídolo. O Cristo Jesus que está em Regiane, minha esposa, é meu ídolo. Né? A tranqueira que ainda está em fulano e cicrano não é meu ídolo, então eu não vou contemplar. Então, é mais ou menos isso, né? Amém. É só para tentar dar uma completada aí do DD menos, no DD mais, né? E da vozinha que o Anselmo escutou. É bonita essa voz, né, Anselmo? É a voz de Cristo Jesus. É linda a voz dele, né? Quando ele fala com a gente, é sensacional. É maravilhoso. E ele fala. E ele vai continuar falando. E nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança dele. Glória. Amém. Não sei se eu confundi muito as mentes de vocês, né? Porque de vez em quando eu falo essas coisas, não sei se alguma coisa vocês quiserem perguntar, pode perguntar, né? Mas é mais ou menos isso que eu estou me sentindo e me situando, né? Contemplar. O que contemplar? Quem contemplar? Onde contemplar? Como contemplar? E isso vai trazer transformação. Agora, para isso, eu preciso me converter ou mudar de direção daquilo que não está dando certo, né? Eu me lembro que uma vez o Ronaldo contou uma história bem interessante, né? O Felipe perguntou, pai, como é que vai ser esse ano? Aí o Ronaldo, vai ser assim, assim, assim. Mas como é que o senhor quer chegar nesse objetivo? Ele disse, se a gente fizer a mesma coisa que fez o ano passado, a gente não vai ter o objetivo que está falando. Vamos ter o objetivo que a gente teve no ano passado. O que é que precisa ser feito? Se converter. Então, se eu não estou alcançando os meus objetivos em Cristo Jesus, vamos observar o que é que nós estamos fazendo repetidamente que não está nos levando a alcançar esse objetivo em Cristo Jesus. Vamos converter e tirar esse véu do nosso rosto, né? Para que nós possamos contemplar, contemplar, contemplar. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Essas loucuras que a gente está experimentando, né? Que é maravilhosa. É como você falou, se a gente falasse isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás, para mim mesmo já seria uma heresia, né? Eu ia falar, isso é uma heresia, isso é loucura, vocês estão falando muita besteira. Mas a gente está crescendo em Cristo Jesus. Gente, o que a gente já foi transformado não é brincadeira. Se a gente analisar nossas vidas, a parte tranqueira é muito pouco. A parte Cristo Jesus é dominante em nossas vidas, em nossos lares, nas nossas famílias. Pode ver isso, gente. A gente está no caminho certo, eu não tenho dúvidas, né? Já nos convertemos do caminho, né? Já foi tirado o véu do nosso rosto, né? E agora a gente vai contemplar o Cristo Jesus do irmão. Quando eu ver o Cristo Jesus de Ronaldo contemplar, eu vou ser transformado naquilo que eu estou contemplando.
E Ronaldo vai olhar para mim, ver o Cristo Jesus que está em mim, vai contemplar e vai ser transformado naquilo. Então, nós vamos nos completar um ao outro, né? Até sermos a estatura perfeita de Cristo Jesus. Né? Amém. Amém.